Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth, todos os que se encontram lá na congregação que pastoreia o reverendo William Romero, lá em Isabelica, Valência, Venezuela. Hoje, terça-feira, 11 de junho deste ano de 2023. Realmente é um privilégio, uma bênção que Deus me concede enviar essas palavras de saudação a todos os lá presentes e todos os que estarão depois escutando esta saudação. Podem assentar-se, por favor, se estiverem de pé. Nos fala o reverendo William Branham na mensagem Fala a Penha. Nos fala, nos diz, na página 15 dessa mensagem, Josué, no seu caminhar, veio até o Jordão, depois que ele fez essa grande decisão, aquietou a gente, as pessoas, e disse: somos capazes de tomá-la. E ele escreve Josué, ou seja, somos capazes de tomar a terra prometida. Deus lhe falou: Josué, tu és o único que sabes tudo a respeito disso. Eu te digo que guies aos filhos agora em diante. E isso é a mesma coisa que o Senhor fez neste tempo, e é o que Deus esteve fazendo, guiando ao povo através do seu instrumento para a terra prometida do novo corpo, em direção. Porque esse líder é o único que sabe tudo a respeito disso. Esse líder é o único que sabe, através da guiança do Espírito Santo, pela guiança do Espírito Santo, ele sabe, esse líder, como levá-los rumo em direção à terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. Ele passou por cima da sua primeira campanha, venceu a sua primeira campanha. Ele subiu contra o muro de Jericó, caminhou em torno dele e disse: agora, como é que eu vou passar por cima disso? Como é que eu vou subir esses muros? Eles têm todas essas rochas e postas aí em cima, seus arcos e coisas prontos para atirar na gente. E aqui nós estamos do lado de fora, desarmados, a maioria de nós, apenas com aquilo que recolhemos dos botins por nossa viagem. E aqui nós estamos. Como é que eu vou fazer isso? E depois de um tempo, ele viu um homem de pé, com sua espada desembainhada, nua, e escreve Josué 5:13 até o versículo 15, essa escritura, onde está falando o irmão Branham, Josué 5:13 e 15. E ele lhe falou: quem és tu? És nosso inimigo ou és um dos nossos? E ele respondeu: sim. Sou o capitão das hostes do Senhor. E ele escreve: o anjo era Cristo. E Josué falou a penha, e um grito saiu, e os muros caíram, porque ele falou a penha. Vários centenares de anos mais tarde, havia um velho pedindo esmola cego, sentado em uma dessas pedras que tinham caído daquele muro. O falar a rocha, a penha tinha sido explicado fora da igreja, que não havia isso, não existia tal coisa como isso, mas ele estava sentado aí cego, pensando a respeito disso naquele caminho, quando ele percebeu que Eliseu e Elias desceram por esse mesmo caminho. E escreve Eliseu, braço a braço, indo até o Jordão, se dirigindo até o Jordão. Apenas mais além disso era onde Josué tinha falado a este grande capitão das hostes do Senhor.
mais ou menos nesse lugar. Ele disse, se eu tivesse vivido naquele dia, eu teria falado com ele também. E em torno, ao redor desse tempo, um barulho começou a vir em torno assim. Vocês sabem, visualmente, onde Deus está, tem um monte de barulho. Eu não sei porque é assim, mas tem um monte de barulho onde quer que Deus vem ou chega. E aqui vinha esse mesmo capitão das hostes do Senhor. As pessoas, a gente tentaram chegar até ele e calá-lo, mas ele falou a Penha e a Penha lhe deu outra vez a sua vista, a sua visão. Isso está aí em São Marcos 10, 46 ao 52, que é a escritura onde o irmão Branham faz a referência do cego Bartimeu. Ele também escreve aí, o anjo é igual, é Cristo Jesus. Eles tentaram fazer com que eles ficassem calados, tentaram sustentar os seus pés, segurar os seus pés de pé, aí tremendo nas suas velhas pernas descobertas, de joelho aí nesse chão, nesse velho saco, todos, mas ele jogou esse saco de um lado para o outro e o tirou, saco velho, e ele escreve, Bartimeu. Por que causa ele estava pronto para falar a Penha, e a Penha lhe deu a sua visão outra vez, aleluia. Essa é uma advertência a cada homem cego que está aqui nesta noite. Já seja que esteja cego espiritualmente ou esteja cego fisicamente, fale para a Penha. E escreve cego espiritual ou físico. Ele é uma penha que dá a visão. Amém. Fale a penha. Sim, Senhor. O homem cego. Aí tinha uma mulher uma vez, num tempo que foi até o poço conseguir água. E ela estava numa condição ruim. Ela era uma prostituta. E ela viu um homem sentado aí no poço e não sabia quem era ele. E escreve ele. A samaritana, escreve irmão William. Depois de um tempo ele falou, mulher, dá-me de beber, mulher. E ele foi falar com ela, e ele foi falar com ela até que percebeu qual era o seu problema. E ele lhe falou, vai, traz o teu marido. E ela lhe respondeu, não tenho nenhum. Bom, lhe falou, isso é verdade. Tu tiveste 5 maridos e aquele que tu estás vivendo não é teu marido. E ela lhe falou, Senhor, parece-me que tu és profeta. Nós sabemos que existe uma penha que vem algum dia, o Messias, e ele fará isto. E ele lhe falou, eu sou quem falo contigo. E ele escreve aí, eu sou. Escreve o irmão William, eu sou. Posso vê-la soltar o vaso de água, seus grandes e bonitos olhos brilhantes brilhar, e foi até a cidade sabendo que ela tinha falado a penha, aleluia, e encontrou água que não viria a levar daquele poço, que não poderia levar daquele poço. Ela falou a penha, e escreve a penha feita carne. A pequena Marta, uma vez, aqui o seu irmão estava morto, tinha morrido, escreve Marta, e foi enterrado e tinha 4 dias no túmulo, já corrompido, e os tapuros na pele já estavam comendo o seu corpo, os vermes. E ela escutou que tinha algo pela cidade, que Jesus tinha vindo, e ela saiu até onde ele estava e caiu diante dele e lhe disse, Senhor, se tu tivesses estado aqui, meu irmão, reticências. Agora, Senhor, eu sei que tudo que tu peças a Deus, Deus te o dará. E ele disse, teu irmão ressuscitará novamente. Por quê? Ela falou a penha. E escreve Lázaro. Amém? Talvez com a morte da corrupção. E repreendeu a morte e trouxe vida. E aí, um homem que esteve morto por 4 dias, ficou de pé sobre seus pés e viveu novamente, porque ela falou a penha. Os discípulos. Uma noite eles estavam fora lá no mar. Todas as esperanças tinham ido embora. O que aconteceu? Eles viram algo, olhavam-se como
um espírito que caminhava até eles e perceberam que essa era a penha e falaram a penha. Vieram novas esperanças, vieram e eles foram para longe e a coisa inteira foi evitada porque falaram a penha, foi consertada. E aí ele escreve quarta vigília. Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 19, do 11 até o 21. Porque é na quarta vigília, vejam quando Deus estaria cumprindo a sua vinda na quarta vigília. É na quarta vigília. Jairo, o sacerdote, a sua filha morreu. Todas as esperanças tinham ido embora. Diretamente, ele tinha que pensar em algo. Sua esposa ouviu correr e agarrar o seu chapéu e lhe falou: onde tu vais, Jairo? Os doutores abandonaram a casa, lhe pronunciaram a morte dela. Seu coração se deteve, não tinha mais respiração. Esteve doente por vários dias e agora tinha ido embora, partido. E ela lhe disse: para onde vais agora? Para que tu pegastes o teu... Jairo lhe respondeu: apenas eu pensei, vou sair e falar a penha. Pegou seu chapéu, Jairo. Ele respondeu, e a penha trouxe novamente a vida da sua filha. Aleluia, esse é nosso Deus. Se você precisa de vida, fale para a penha. Se você precisa de regozijo, fale para a penha. Se você necessita de cura, fale para a penha. Se você necessita do Espírito Santo, fale para a penha. Tudo o que você tem necessidade, fale para a penha e ela trará as suas águas. Você crê nisso? O que a igreja precisa nesta noite é voltar a estar em condições de falar com a penha. A rocha das eras, Cristo Jesus, a rocha ferida de Deus. Essa é a rocha de Deus, essa é a salvação de Deus, esse é Ele. E Ele ainda é o nosso mandamento nesta noite, todavia é de tudo que nós tenhamos necessidade, falemos para a penha. E usemos o nome da penha. E Deus tirará as suas águas dessa penha. E ele escreve aí, Apocalipse 2:17, Apocalipse 3:12 e Apocalipse 14:1. E Daniel 2, que é pedra não cortada por mãos. Agora, vejam, Apocalipse capítulo 2. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, darei a comer do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vejam, a penha, há 2000 anos atrás, que feriu, a penha que feriu Moisés, que Moisés feriu pela primeira vez, ou na primeira vez, que representava a Cristo na sua primeira vinda, que seria ferido, seria crucificado, porque tomou nossos pecados, e foi a obra pela qual ele veio a ser, ele veio fazer, o qual Moisés representou lá, na primeira rocha que feriu essa obra. A representou. E essa penha, vejam, depois ela veio e se fez carne. Foi feita carne, essa rocha se fez carne. E agora vemos na sua segunda vinda essa pedra não cortada por mãos, que feriu a imagem aí nos pés de ferro de barro cozido, dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu. Vejam, essa pedra é a segunda vinda do Senhor com um novo nome, um nome novo. E essa penha nos foi prometido que estaria feita carne essa penha. Portanto, consequentemente, em cada momento onde os filhos de Deus
desde Josué e muitos antes, mas dos casos que nós falamos aqui, quando tiveram a pedra na frente deles, eles falaram a ela. E a pedra, a penha, lhe concedeu os pedidos de seus corações, porque falaram com ela. Vejam, um lhe falou para que recebesse a visão novamente, e a recebeu. Outra lhe pediu, ele lhe deu água que saltava para a vida eterna, e lhe mostrou a sua vida. Ou seja, lhe mostrou o discernimento aí da vida que ela estava vivendo. Ele mostrou as obras que ela mesma lhe disse que o Messias faria, porque falou a penha, falou a rocha. Depois vemos a Marta. O seu irmão tinha morrido, mas ela sabia que se ela falasse com a penha, essa rocha lhe daria tudo o que ela pedisse para ela, porque ele lhe disse que veria a glória de Deus, e também que tudo o que ela pedisse crendo, Deus lhe daria. Agora veja, ela lhe falou para a ressurreição de um familiar. E isso também aconteceu com Jairo, para que a rocha lhe desse novamente a sua filha, fosse dada a ele novamente. Os discípulos, como também aí eles clamando, falaram a esse que vinha caminhando sobre as águas, o mesmo que neste tempo final tem um pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, ou o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam, os ministérios de Moisés e de Elias, o mesmo que lá estava caminhando, e que nessa tempestade, no meio dessa tempestade, eles clamaram para a penha, e a penha os ajudou, lhes deu tranquilidade, lhes deu paz, emudeceu, silenciou-se a tempestade. Todos eles tiveram a penha, tiveram a oportunidade de falar com ela. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E hoje, vejam, temos a rocha, a penha feita carne. Fale a penha. Fale para a rocha, a penha. Peça a Ele pela ressurreição dos teus familiares, dos teus irmãos. Pede a penha, a rocha, cura de teu corpo, tanto espiritual como qualquer enfermidade e doença, como também a cura total, que é quando Ele nos dê esse corpo eterno e glorificado. Peça para a penha, a rocha. Tem tempo, é tempo de que a igreja se coloque posicionalmente em posição de pedir a penha, pedir a rocha, de pedir para a penha, e ela lhe dará o que você necessita, precisa. Apenas fale para a penha, não a fira. O que diz ele mais adiante: não fira ela. Diz, eu me sinto como se eu pudesse correr por 100 milhas. Bom, ó irmão, eu conheço essa rocha ferida. Eu a conheço. Ao trazê-la aqui mesmo, agora, não a fira mais. Apenas fale com ela. Apenas fale com a penha, e ela dará suas águas, trará suas águas. Você crê nisto? Inclinemos nossas cabeças e falemos então para ela de tudo aquilo que você tenha necessidade. Fale para essa penha e veja se ela trará suas águas. Se você, diz o irmão Branham, precisa de vida, fale para ela. Fale a penha. Se você precisa de regozijo, de alegria, fale para a penha. Se você necessita de cura, fale para a penha.
Ele trará suas águas, diz ele aí. Ele trará suas águas. E o que a igreja necessita precisa voltar a estar nessas condições de falar com a penha, não feri-la, senão falar com ela. E mais adiante ele diz: sim, eu te conheço, eu estou familiarizado com ele. Ele é meu amigo. Ele é meu Salvador. Eu falei com ele faz 30 anos. Ele me perdoou todos os meus pecados, curou todas as minhas doenças. Ele me deu paz e satisfação. Você gostaria que eu falasse com ele por você? Você gostaria também de conhecê-lo? Vejam, como no tempo da dispensação da graça, Deus estava dando a oportunidade de conhecê-lo e de falar com ele e de ser o seu amigo na dispensação da graça. E ele escreve aí, amigo de WMV, ou seja, William Marion Branham, WMB, e sob a dispensação do reino na qual nós estamos, na dispensação do reino, ele continua sendo teu amigo. Ele continua sendo essa penha, ele continua sendo essa rocha, a qual na sua segunda vinda veio para te trazer gozo, regozijo, vida e vida em corpo eterno e glorificado, porque ele já nos deu vida eterna, a dispensação da graça, ao crer na rocha, na sua primeira vinda. E ele na sua segunda vinda, essa rocha vem para dar-lhe vida no seu corpo físico. E vem para dar regozijo, vem para dar essa cura total, porque ele é a mesma rocha, essa rocha que lá no tempo de Moisés, em vez de falar com ela, Moisés a feriu, e mesmo assim, essa rocha ferida lhe deu água. Vejam que a rocha na sua primeira vinda foi ferida, foi crucificado. Lá o Senhor foi crucificado e deu vida eterna. E deu salvação e vida eterna. Nascendo cada crente nele, nascendo no reino de Deus, nascendo de novo, obtendo esse corpo teofânico. E na sua segunda vinda, seria ferido no campo, na esfera espiritual. Seria uma segunda crucificação no campo espiritual, pois não seria uma crucificação física, material. Mas lembrem-se que este lapso, intervalo de tempo de misericórdia que Deus tem no meio da igreja do Senhor, na qual nela esses ministérios e nesses ministérios obtém misericórdia, os escolhidos de Deus que estão olhando esse propiciatório obtêm misericórdia. Vejam, no final dessa obra, eles serão mortos. Esses ministérios serão mortos. Serão matados, mas vejam que, mesmo ferindo essa rocha, dará a água, dará aquilo para o qual veio no meio do povo, essa penha feita carne, e trará aos da sexta dimensão, nos trará, e nós que vivemos seremos transformados. Ou seja, que mesmo que alguns não falem a rocha,
Pelo contrário, a ferem, mesmo assim, para aqueles que estarão falando ou estão falando com essa rocha, receberão os benefícios da sua vinda, dessa pedra não cortada por mãos. Falando com ela, falando a penha, pedindo pela ressurreição, pedindo que volte novamente. Os familiares, os irmãos, voltem. Companheiros no ministério, voltem. Porque estarão pedindo para aquele que tem o poder para ressuscitar os mortos. Aquele que tem o poder para transformar-nos. Estarão pedindo a ele, falando com ele, para a rocha. E, portanto, ele é amigo de você, é teu amigo. Ele escreve aí, amigo de William Branham. E você pode colocar aí do lado, pode escrever aí. Ele é meu amigo. Amigo, escreveu o irmão William aí, escreveu amigo de William Branham. O irmão Miguel pode pôr amigo de Miguel Bermudes Marim. Amigo de Ruth Flores. Amigo de William Romero. Amigo da esposa de William Romero. Amigo de você que me escuta. Pode colocá-lo com segurança, com firmeza, com certeza que você é amigo dessa penha feita carne hoje. Assim que siga em frente, continue em frente, continue falando com a penha. Não fira mais ela, senão que apenas fale com ela. E ela te dará aquilo para o qual foi, esteve e estará conosco neste tempo. Para isso, para o qual ela estará conosco nesse tempo. E termina aqui dizendo, irmão William, eu trago a tua presença, Senhor. Que essa seja a noite. Deus, amanhã poderia ser muito, muito tarde amanhã. Olhem. Ontem mesmo, aqui em Porto Rico, houve um tremor bem pertinho, como de 6 e ponto alguma coisa, um tremor de terra na escala Richter. E aconteceu assim de repente, esse tremor. E podem começar a estremecer-se cada vez mais e mais, porque ele diz que a terra começará com suas contrações violentas, tal como aconteceu na ressurreição do Senhor. E essas contrações violentas marcam que algo grandioso, grande estaria acontecendo e que algo grandioso passaria no meio da igreja. Página 373 do livro dos selos. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento, em qualquer instante pode ser que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício, e isso já aconteceu, Já estamos no tempo onde a dispensação do reino, a porta da dispensação do reino foi aberta. E aí, apenas só as prudentes estarão aí dentro da dispensação do reino, e também essa porta é aberta para os 144 mil. Porque vemos a eles, depois da grande tribulação, os vemos porque eles passarão pela grande tribulação e morrerão. A besta os perseguirá e os matará, e ressuscitarão depois da grande tribulação para estar no glorioso reino milenial. Agora vejam, os 144 mil. Agora vejam como eles entraram na dispensação do reino.
As virgens fátuas, não. As virgens fátuas não entraram à dispensação do reino. Ficaram tanto o grupo que recebeu a mensagem do irmão Brana, como também do grupo de nosso irmão William Soto Santiago. Existe um grupo conhecedor que conhece todo o programa divino e das promessas que Deus estaria cumprindo neste tempo. E também dos quais, ou desses, alguns que serão apagados os seus nomes. Estou falando desse grupo das fátuas, dos quais, e outros, se saírem bem depois do juízo, depois do milênio, se saírem bem, obterão vida eterna. E esse mesmo grupo de fátuas, os pertencentes às denominações, vejam também, eles também não entraram na dispensação do reino, senão que, pelo contrário, conhecem, ou bem melhor, conhecem ou conhecerão a mensagem, conhecerão a obra que Deus esteve realizando e que estaria realizando nesses dias. E assim, dessa forma, poderão dar a vida pela mensagem na grande tribulação. E dessa forma, a besta não os alcance com o selo da besta. Vejam como, de que forma as virgens fátuas são compostas ou formadas por diversos ou diferentes grupos, mas o mais que esteve próximo, ou perto, que estão os manufaturados aí também. Vejam, é o grupo que esteve em cultos, em atividades ou reuniões, e conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava se não entrassem por essa porta na dispensação do reino. Página 369, agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerão com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí e farão todo tipo de milagres, e escurecerão o sol e todas essas coisas por esse tempo ou nesse tempo. Depois, aqueles clamarão para as pedras e para os montes que os escondam da mesma palavra da qual antes eles tinham zombado, porque agora podiam ver que ele vinha, e diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Aqui é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado de uma forma muito desses profetas, mas agora a palavra encarnada tinha vindo. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava, lhes aguardavam. Eles tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como estes e tinham escutado todas essas coisas. Vejam, eram conhecedoras da mensagem e também estavam aí sentadas escutando. Mas vejam, não entraram na dispensação do reino. Portanto, são pessoas que passarão pela grande tribulação e ressuscitarão depois do milênio. Nem sequer terão parte ou farão parte desse reino milenial. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham preditos, ou seja, eles sabiam que esses ministérios tinham pregado para eles, aquilo que esses ministérios tinham pregado. Eles zombavam disso, riam disso e diziam: isso não vai acontecer comigo porque eu conheço muito bem a mensagem, eu já levo muitos anos na mensagem, esse aqui é um louco, é um fanático, a mim não vai me acontecer isso. Agora, depois, eles veem tudo o que eles estão recebendo é visto por eles, e então eles percebem e estão encarando exatamente as mesmas coisas que esses ministérios lhes estavam dizendo, falando nas atividades, nas reuniões, nos cultos.
Mas eles o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Ou seja, que é o tempo de misericórdia que Deus tem pela última vez antes de começar a grande tribulação. Esse é o tempo de misericórdia. Tem uma mensagem que nos fala disso e talvez vamos colocaremos logo. Agora continua dizendo, e quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali eles estavam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam para os montes e para as penhas, caí sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram para os montes e para as pedras, oraram, mas orações foram feitas muito tarde. Vejam, já tinha passado o tempo para falar com a penha, para falar à rocha. Tinha passado o tempo, e em vez de falar com ela, em vez de pedir a ela, para a penha, o que faziam era feri-la. O que faziam era feri-la. E já não tinha misericórdia já tinha cessado, parado esse tempo de misericórdia. Agora vejam como continua dizendo aqui, onde nós estávamos lendo, da página 373. Depois ali será o fim, quando ele saia do trono de intercessão. E isso já aconteceu. E já estamos nesse lapso, intervalo de tempo do fim. Já não haverá esperança para o mundo. Aí será o seu final, o seu fim. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam, Senhor. Sabemos que pode ser a qualquer instante, a qualquer momento. Por isso, nós tocamos nessa escritura, porque o que eu lhes estava falando, que aconteceu ontem, de momento aconteceu assim, de repente o terremoto. Já aconteceram vários no México, no Chile, vários terremotos, e cada vez mais e mais vão aí se intensificando tudo isso dos terremotos. Mas vejam, tudo isso cada vez vai mais e mais aumentando. E eu dizia, eu falava, imaginem se esse terremoto tivesse acontecido em Porto Rico, em terra, na terra. Já a coisa seria diferente, porque foram terremotos lá no princípio do ano, creio que foi em 2020, nesses terremotos aí do princípio do ano, e deixaram o sul, toda essa parte sul de Ponce, de Guánica, Peñuela, toda essa zona sul, ainda não se levantou aí, essa área totalmente. Não está levantada ainda, construída totalmente. Assim que estejamos preparados, porque cada vez as coisas vão se colocando, vão se fazendo mais e mais e mais difíceis. E o importante é que você esteja falando com a penha. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos debaixo de teus braços agora mesmo, junta os cordeirinhos no teu seio, alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. Os entregamos todos a ti, ou para ti. Agora vejam, como esse grupo das virgens fátuas, vamos ler mais um pouquinho dela. Olha, na página 481 diz, agora, vemos que estes foram os 3 propósitos da abertura do 6º selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas pelo pecado de incredulidade, por terem rejeitado a mensagem.
Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isto termina no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Elas ali já estão purificadas. E lhe foi dada uma roupagem branca a cada uma. Agora, isto não é a noiva, senão a igreja. São pessoas puras e boas. Aí está falando desse grupo, vejam, que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem. Vejam que este não é o grupo que está aí na página 369, que nos fala que estiveram em cultos como este. Porque eles sim, esses que estão aí diz que escutaram, que eles sabiam o que esses profetas tinham falado, tinham predito, mas aqui nos fala, nos diz que são pessoas puras, boas, que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram a oportunidade. No entanto, são sinceros de coração. Deus conhece os seus corações e o seu coração, e aí é onde eles foram purificados. Agora vejam que esse grupo é o grupo que, depois do milênio, porque Deus conhece os seus corações, são pessoas boas, e vejam, receberão vida eterna depois do milênio. Agora, terminando aqui, a mensagem fala, a penha diz, onde ficamos, eu os trago até tua presença, Senhor, que esta seja a noite, Deus, amanhã poderia ser muito tarde. Lembra-se que nós falamos disso que aconteceu ontem, que ninguém sabia que isso iria acontecer, porque quando vem um furacão, pois o povo se prepara e sabe que vem uma tempestade, um furacão aqui em Porto Rico, pois tomam-se as precauções para isso, e as pessoas, o povo se prepara para isso. Porém, quando é um terremoto, isso não tem aviso, não se avisa e não se sabe quando vai acontecer. Ou seja, que todas essas coisas que vão estar acontecendo, mais e mais marcados ou marcantes, com a agudeza, tudo isso está dando início, está apontando para esse glorioso momento da ressurreição, que nos foi dito que esse terremoto da Califórnia, de Los Angeles, Califórnia, certamente é o terremoto da ressurreição. Mas antes desse, muitos terremotos continuarão acontecendo em todo o planeta Terra. Antes desse, de Los Angeles, Califórnia. E haverá um momento onde nem sequer se terá tempo nem necessidade de ir para trabalhar, porque estará destruído muitos dos lugares onde se estaria trabalhando, já seja do governo, de departamento do governo, ou de algum outro trabalho, já estará destruído. E esse é o momento onde a humanidade estará buscando, procurando mais a Deus. E nesse tempo, que já estará bem ou muito bem adiantado no que diz respeito a terremotos e coisas, desastres, a tudo isso muito adiantado. E vejam, aí se tem alguma coisa que ainda falte para captar, para entender que essa fé esteja ainda a um nível onde não tenha chegado essa fé, aí é onde diz o irmão Branham que aí a fé capta melhor, entende melhor, e desejamos não chegar até lá. Senão, o que nós desejamos é que a penha, a rocha, nos dê logo tudo o que nós necessitamos para que essa fé esteja nesse nível tão alto que quando já esteja, a humanidade já esteja passando por todas essas situações ou condições, certamente, muito bem melhor, sejamos instrumentos de Deus para essa grande obra que estará levando a cabo, realizando, e assim estar preparados para a visita que brevemente teremos.
Continua dizendo ainda que alguns de nós não poderíamos estar aqui amanhã, ou seja, que algum partir alguém, como sabemos que a grande coisa não está acontecendo agora para que o mundo comece a estalar? Como sabemos que um míssil não se soltará em algum lugar e causará um fogo do céu? E já vemos alguns rumores de guerra. Vemos aí a Rússia com a Ucrânia. Vejam. E não instalou algo a nível assim mais mundial, ainda não tem instalado por causa dos 144 mil. Porque tem que ser selados os 144 mil. Antes da grande tribulação. Ainda não instalou algo maior por causa disso. Quando começar esse tempo, a igreja estará no seu caminho para a glória. Vejam, quando começar tudo isso, já estaremos a caminho do rapto. Oh Deus! Ela será levada e cruzará o Jordão. O Jordão é a morte. E iremos para a glória. A penha feita carne. Esse é o tema que eu coloquei nessa conversa deste momento. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, também ao reverendo William Romero. E desculpem se eu enviei estas palavras muito tarde. Porém, já estão gravadas. E se finalizaram, pois depois podem colocá-la depois. Mas eu estava estudando aqui sobre muitas coisas que o Senhor estava me dando, fazendo referência a essa pedra que Daniel viu aí no capítulo 2, e a qual a pedra que em Apocalipse capítulo 10 e capítulo 19 havemos também vir e cumprir assim a obra para a qual essa pedra veio em carne. A penha feita carne. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.